Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Quem não conhece a rosa do deserto? Essa planta se popularizou demais no nosso Brasil e aí ganhou os corações de muitos fanáticos por plantas ornamentais. Hoje em dia são muitos os colecionadores e são poucas as pessoas que cultivam plantas ornamentais que não têm uma rosa do deserto em casa. Então eu estou iniciando uma série de vídeos falando sobre a rosa do deserto e esse será o primeiro episódio, porque um vídeo só não seria o suficiente para falar das grandes características, das curiosidades e formas de cultivo dessa planta. Nesse vídeo em específico eu vou falar de características dessa planta, características fisiológicas e sobretudo a sua forma de cultivo em relação à luminosidade. Você não pode perder, fique conosco até o final. Mas antes de nós iniciarmos a falar sobre a rosa do deserto propriamente dita, eu gostaria de pedir a você que se inscreva aqui no canal Jardinagem Simplificada, porque nós já temos uma série de conteúdos bem bacanas sobre plantas ornamentais e vamos ter vários outros, é conteúdo demais que você não pode perder. Além disso, eu gostaria de pedir a você que dê um joinha nesse vídeo, faça um comentário para dar relevância aqui ao canal e também compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que mais pessoas possam ter rosas do deserto bem bonitas em sua casa. A rosa do deserto não é uma planta muito antiga a ser cultivada no Brasil. A sua popularização iniciou-se nos anos 2000 através de produtores de Olambra e a partir daí iniciou uma verdadeira maratona por diversas variedades da espécie para atingir vários tipos de público e os colecionadores, na verdade para se ter coleções dessa planta, estimulando aí o consumo. Hoje nós temos várias espécies e dentro das espécies várias variedades, contendo aí muitos tipos de flores diferentes, cores, formatos e texturas que fazem dessa planta realmente uma verdadeira paixão por quem a coleciona. Quanto mais exótica for a flor, mais valor ornamental a planta vai ter. Além disso, o seu caudex, quanto mais espesso e retorcido, vai agregar valor à planta, ela vai ficar mais bonita e mais valiosa aí aos colecionadores. Seu nome científico é Adênio obesum e obesum vem de obesidade, talvez se caracterize aí pelo caudex retorcido e espesso dessa planta. É uma planta da família da Apocynaceae, nativas da região do Sahel, no sul do deserto do Saara, na África, e também no sul da Arábia, embora existam também informações que a cataloguem como pertencente à Tailândia. Para muitos, ela se caracteriza por parecer um bonsai, por ser uma planta geralmente cultivada nesses vasos em forma de bacia e ter esse tronco que parece um tronco retorcido de uma árvore já bem adulta. É uma planta que nós podemos chamar de suculenta, arbustiva também, e além da Odênio obesum, existem várias outras espécies desse mesmo gênero, como a Adênio multiflorium, a Adênio oleifolium e dentre várias outras. O seu caudex, na verdade, que é uma característica das plantas xerófitas, serve para armazenar água, que faz com que a planta seja bastante resistente a períodos de estiagem muito longos, né? Porque é uma planta do deserto, como já supracitado. As suas folhas são simples, né? E elas são em forma de espiral e principalmente na ponta dos galhos elas vão se formando. As suas flores são tubulares de 5 pétalas, mas existem várias variedades já cultivadas pelo homem que são bem cheias porque tem pétalas aí bem retorcidas, causando um charme muito interessante em algumas variedades. As suas sementes são cilíndricas e alongadas e se assemelham um pouco a um grão de arroz. Das duas extremidades saem estruturas em formas de pelos que nós chamamos de papos. Essas estruturas são responsáveis para a propagação por semente dessas plantas, pois são facilmente levadas pelo vento, fazendo com que a planta nasça em diversos outros lugares. Existem alguns processos fisiológicos que são comuns a essas espécies, fazendo com que elas entrem em repouso vegetativo, ou seja, percam as suas folhas em alguns períodos do ano,
O que não quer dizer que a planta esteja morrendo, é só uma forma de economizar um pouco de água e um pouco de energia, o que é absolutamente normal em várias outras espécies de plantas também. No caso da rosa do deserto, em períodos de estiagem, ela pode perder essas folhas, e também no sul e no sudeste do Brasil, no outono e no finalzinho do outono, melhor dizendo, em todo o inverno, ela pode perder essas folhas por conta da diminuição da temperatura. Claro, no Nordeste brasileiro existem algumas cidades que são bem altas e tem um clima também bem frio, que isso pode acontecer, mas é mais raro. Comumente acontece no sul e no sudeste brasileiro mesmo. Agora, alguns mitos são muito comuns em relação à rosa do deserto. Deixa eu colocar um pouco para cá para que ela possa ser visualizada melhor. Essa espécie aqui que eu estou fazendo um enxerto, na verdade tem até uma flor aqui que já está no finalzinho caindo. Eu posso arrancar a flor normalmente, não tem problema, porque você vai perceber que ela vai estar dando uma nova florada. Ela está um pouco até feia essa planta, porque ela tem algumas folhas, né, que são amareladas, mas a gente sabe que isso não é problema, porque faz parte da fisiologia vegetal. Em alguns períodos do ano ela vai ficar assim mesmo, isso não é problema algum para a nossa planta. Pessoal, alguns mitos, como eu já vinha falando em relação a essa planta, é que ela, por ser do deserto, você vai colocar em sol pleno a todo tempo e aí ela vai se adaptar bem. Mas devemos ter bastante cuidado em relação a isso, porque algumas regiões do Brasil, como por exemplo no Nordeste brasileiro, no Norte, existem lugares muito quentes e aí é necessário se ter uma certa adaptação dessas plantas, porque aqui no Brasil elas são cultivadas em geral em Olambra. Agora imagina, tem aquele ambiente todo calculado lá das estufas de Olambra, né? Está lá no sudeste do Brasil. E aí ela vem para o Nordeste e você quer cultivar sol pleno. Às vezes a planta não se adaptou a isso e ela vai precisar de algumas horas a menos de sol. Porque existem muitas rosas do deserto, pessoal, que queimam suas folhas e morrem por excesso de sol no Brasil. Você sabia disso? Pois é, isso acontece. Então, vamos adaptar um pouco a nossa planta, dando aí 4, 5 ou 6 horas de sol. E aí você vai sentindo se ela vai necessitar de mais algumas horas de sol ou não. Existem situações que meia sombra é mais apropriada para esse tipo de planta. E aí 4 horas de sol diárias já é o suficiente demais para que ela esteja florida, com o caudex bem grossinho e bem interessante, as suas folhas bem vistosas e a planta bem saudável. O ambiente que eu estou gravando já está escurecendo, mas eu creio que ainda vai dar certo nós continuarmos aqui com o nosso vídeo. E outra dica que eu quero dar em relação à luminosidade também é em relação à copa da nossa planta. Isso mesmo, ela tem alguns indicativos. Se sua copa estiver bastante cheia, isso quer dizer que sua planta vai estar mais adaptada a mais horas de sol durante o dia. Você pode colocar a sua planta em um ambiente que pegue mais sol. Agora, se sua copa, ou seja, a sua planta, estiver com menos folhas e estiver assim bem fraca em termos disso, né, é necessário menos horas de sol para a sua planta, para que ela não venha queimar o caudex aqui e aí vai prejudicar a saúde, né, da sua planta ornamental. É importante mencionar também que se você for fazer podas na sua planta, se você for fazer algumas mudas, todo esse processo de poda dos galhos devem ser feito à sombra. Não vai fazer isso a sol pleno porque sua planta não vai gostar, não vai ser interessante. E depois que você fez essas mudas, você vai deixar essas mudas em um local sombreado e somente após elas terem se desenvolvido é que você vai colocando em um período de maior luminosidade. Você vai fornecendo mais luminosidade à sua planta, deixando-as em um período maior a sol pleno, mas só quando ela estiver bem desenvolvida, ok? De repente você fez o levantamento de caudex e aí já deixa a sua planta a sol pleno. Ela não vai gostar disso, pessoal. Quando você faz esse procedimento, é necessário você deixar a sua planta um pouco na sombra e depois, à medida que ela vai se desenvolvendo, o caudex vai ficando mais com a sua coloração típica, né, característica, você percebeu que ela já está mais adaptada, aí você vai fornecer a ela
o sol da manhã, algumas horas de sol da manhã somente. E aí, à medida que ela vai se desenvolvendo cada vez mais, aí você vai adaptando a sua planta a um ambiente de sol pleno ou de meia sombra, a depender da região, né, como já supracitado. Então, meus amigos, gostaram do vídeo? Vocês têm rosas do deserto em casa? São colecionadores? Quantas rosas do deserto você tem na sua casa? Coloca aí nos comentários que eu vou gostar muito de saber. E também, se você tem alguma pergunta ou alguma informação a acrescentar sobre essa planta, coloque também nos comentários que nós vamos ter o prazer de estar crescendo juntos em informações para deixar o mundo mais bonito. Claro, esse foi só o primeiro episódio dessa série de vídeos sobre a rosa do deserto. Continue comigo, porque nós teremos várias outras informações que vai fazer com que você esteja realmente dominando a arte de cultivar a rosa do deserto. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Até logo!